Tenho certeza que você, como eu, gostaria de ver aprovados alguns projetos de lei, como aquele que prevê a prisão de condenados em segunda instância, o fim do foro privilegiado para políticos e autoridades ou o impeachment de ministros do STF. Por que esses projetos não vão à votação se tem tanto apoio popular? Por causa de duas pessoas apenas, o presidente do Senado e o presidente da Câmara. Não importa se todos os outros senadores, todos os outros deputados quiserem votar esses projetos, caso Davi Alcolumbre ou Rodrigo Maia não queiram, eles não vão à votação. E é isso que está acontecendo, pelo menos com esses projetos e com esses pedidos de impeachment que eu citei. Mas já existe uma proposta de emenda à Constituição que pode mudar isso. É a PEC da pauta popular. Foi proposta por um advogado do interior de São Paulo, Dr. Sandro Lúcio Gonçalves, que não é ligado a nenhum político, a nenhum partido político, mas conseguiu convencer um senador a apresentar essa proposta lá no Senado. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e conversei com o Dr. Sandro Gonçalves para entender melhor a PEC da pauta popular. Assista a entrevista. Cristina, primeiramente queria dizer que é uma honra estar aqui com você. Me encheu de alegria o coração quando eu recebi o convite para estar aqui com você. E sim, sou apenas um cidadão comum, nunca tive relação qualquer com política e não pretendo, mas no decorrer da vida, chega em alguns momentos que você vê que tem que fazer alguma coisa para melhorar o sistema. E esse já é o quarto projeto de lei que eu apresento e que é apadrinhado por algum parlamentar. Isso num período de 4 meses que eu comecei a militar, digamos assim. Foi durante a pandemia, né? Militar, que você diz, é militar como cidadão, é tentar chegar ao Congresso para propor ideias, né? Exatamente. Durante a pandemia, eu tive que fechar meu escritório. Então, eu pensei em fazer algo de bom. Montar um canal do YouTube para trazer coisas boas para o povo. E isso aconteceu há 5 meses atrás. E eu conheci, canal pequenininho, eu conheci 2 pessoas que me inspiraram muito. Felipe Brito e Milton Antunes. Felipe Brito já tinha um canal do YouTube com 35 mil inscritos, ele que é empresário. Milton Antunes, um jornalista que também tinha um canal. E eles já estavam lutando em prol de alguns direitos. Só que assim, ao sistema deles sem o conhecimento jurídico. Aí eu montei o meu canal no intuito de trazer boas coisas, boas informações jurídicas, boas decisões, e vi a luta deles. Entrei em contato e me ofereci a entrar na luta. Só que naquela luta a gente viu que a gente podia fazer ainda mais. Eu vi que se a gente se esforçasse mais um pouquinho, a gente conseguia entrar dentro do Congresso de forma inteligente para trazer projetos de lei que nascem do povo. O primeiro projeto que nasceu chama-se 14º Salário Emergencial, para os aposentados. A gente apresentou no portal E-Cidadania, dentro do Senado, a gente conseguiu quase 100 mil votos em uma semana. E isso chamou a atenção dos parlamentares e abriu as portas para que a gente pudesse chegar até eles e falar: olha para o povo, tem bons projetos que saem do povo. E o primeiro a estender a mão foi o senador Paulo Paim, por uma indicação até do Marcos Duval, que é um senador também. Ele abraçou esse projeto. E dali para cá a gente começou a ver que dava para ouvir o povo através do canal. Hoje o canal tem 325 mil inscritos, isso em pouco mais de 4 meses. E eu comunico direto com os inscritos, e através disso a gente começa a ver os anseios. Nasceu surgiu a ideia da pauta popular, mas surgiu também dessa constatação de que muitos projetos que a população quer ficam engavetados no Senado, né, ou na Câmara. Exatamente. Um projeto que nasceu essa luta é um projeto do senador Otto Alencar. A gente brigava muito para que ele fosse aprovado. Trata da suspensão dos consignados. A gente conseguiu no Senado, por pressão popular. Mas quando chegou na Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, simplesmente falou que não pautaria, independente da pressão que o povo fizesse. Então, eu deparei com a seguinte situação. Nós temos o artigo 1º da Constituição, que fala que todo o poder emana do povo, e o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. E as formas é o referendo, plebiscito e a iniciativa popular. E eu constatei que até a iniciativa popular, ou seja, a gente pode juntar 1.400.000 pessoas, fazer um projeto de lei,
preparar esse projeto e protocolar. Mas, se o presidente da Câmara ou do Senado não quiser pautar, ele não pauta. Então, todo poder emana do povo, que é barrado pelo presidente da Câmara ou do Senado. Assim que devia ser o artigo. Mas, na verdade, não era. Então, eu vi essa falha por causa de uma luta que eu comecei, em prol dos aposentados, pensionistas e servidores. E eu vi que tinha que mudar. Aí, a primeira coisa que a gente fez é como mudar o regimento da Câmara dos Deputados. É possível? Não. Porque a própria Constituição fala que é uma prerrogativa exclusiva da Câmara e do Senado tratar de seus regimentos internos. Falei, se eu não posso mudar o regimento interno da Câmara e do Senado, eu, como um cidadão comum, posso mudar a Constituição. E muita gente duvidou, é lógico, né? Que era possível. Mas a gente não desiste. E a gente vai conseguir. Então, a gente criou um texto de lei. Aí eu tive a ideia de criar um texto e mandei para os parlamentares. Primeiro eu protocolei na CDH, através de 2 instituições. Eu tive ajuda na redação. CDH é o quê? É a Comissão de Direitos Humanos do Senado. Ah, tá certo. Isso. Hoje eu conto com o apoio... Via virtual, né? Porque foi durante a pandemia, Senado fechado. Exatamente. Tudo virtual, tudo decorrente da pandemia, a gente começou essa luta. Aí eu tive a ajuda do Nery Júnior, que ele é o presidente da ANADIPS, e do Antônio Carlos, que é o presidente da CONACAT. Hoje, depois dessa luta, várias instituições se juntaram a essa luta conosco e a gente protocolou direto na CDH, na Comissão de Direitos Humanos, que uma entidade de âmbito nacional pode fazer isso. Então, a gente pulou aquela primeira etapa daquele primeiro projeto, que tinha que colher 20 mil assinaturas, eu já não precisei. Eu já podia protocolar diretamente na CDH através dessas instituições. E depois, eu já fui atrás de outros parlamentares, fui atrás do Cajuru, que eu sabia que tem pautas semelhantes ao meu posicionamento. Entrei em contato com ele e apresentei o projeto. No que consiste esse projeto? Se colhermos assinatura de 0,1% do eleitorado brasileiro, dá mais ou menos 150 mil eleitores, a gente consegue formular um pedido de pauta popular. Não é o PL popular ou a iniciativa popular, é de pauta. Ou seja, colho 150 mil assinaturas, divididas em 5 estados, e protocolo no Senado ou na Câmara dos Deputados, de acordo com esse número de 150 mil, você chegou como nele? Porque a iniciativa popular, uma lei que nasce do povo, precisa de 1% do eleitorado. Então, a gente pensou, para nascer a lei é 1%. Não seria justo ter tanto assim só para colocá-la em votação. Então, a gente pegou 10% desse valor. Foi o que bateu em cima de mais ou menos 150 mil. É 0,1% do eleitorado. 0,1% do eleitorado. Isso. Bastaria para colocar em pauta, porque aí sai da gaveta de Rodrigo Maia e de Davi Alcolumbre ou de seus sucessores, porque a gente sabe que é assim que funciona, né? É o presidente do Senado ou da Câmara que decide o que vai ser discutido pelos outros parlamentares. E mesmo que os outros parlamentares queiram, se eles não quiserem, o assunto não vai ser discutido, né? O projeto não vai para votação. Exatamente. Tanto é que nesse projeto que iniciou, que foi o estopim dessa PEC, que é o PL 1328, a gente correu atrás dos parlamentares pedindo apoio para colocar em votação. Para você ter noção, a gente conseguiu apoio de 10 líderes na Câmara, o que equivale a 18 partidos, 411 deputados. E eles não têm a força que o Rodrigo Maia tem. O Rodrigo Maia é quem manda, resumindo em miúdos. Então, vendo isso, eu falei, se a gente fizer uma medida em que, se eu colher 150 mil assinaturas divididos em 5 estados e protocolar um pedido de pauta, o presidente da Câmara ou do Senado são obrigados a colocar em votação em 45 dias. Semelhante ao trâmite da medida provisória. Só que o da medida provisória não é sancionatória. Ela não cria uma sanção caso ele descumpra. Nesse caso aqui, a gente já colocou essa sanção. Se ele não cumprir em 45 dias, ele responde por falta de decoro parlamentar. Afinal, ele prometeu no seu mandato estar lá pelo povo. Ele não pode se negar a ouvir um pedido do povo. Então, e aí a gente entra na seguinte questão, doutor. O senador Cajuru, eu sei que foi o senador que abraçou e apresentou essa pauta, então ela já está começando uma tramitação ali. A gente sabe que tem que passar pela CCJ, né, a Comissão de Constituição e Justiça, tem que depois passar por outras comissões antes de ir para as mãos do senador Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado,
para que ele decida colocar em votação e os outros senadores possam opinar. Que chance temos de ver o senador Alcolumbre colocar isso em votação? Ou só na base da pressão popular, agora todos nós mandando e-mail para os senadores dos nossos estados e pedindo para fazerem barulho em relação a isso? Eu trabalho de forma assim, meio que estratégica. Eu costumo pensar muito os planos antes de colocar. Eu tenho duas vertentes. Uma, indiscutivelmente, nós vamos precisar da pressão popular. Tanto é que o Davi Alcolumbre agora está com a intenção de, mesmo burlando a Constituição ou mudando a Constituição, se reeleger, e o Maia também. Só que eu penso o seguinte, nós vamos partir para a pressão popular. Mas, para que o Maia consiga a reeleição, ele tem que ter o apoio de uma maioria também. E talvez a moeda de troca para que ele possa se reeleger seria a perda do poder. De certa forma, ele se reelege com poderes, mas não tão plenos quanto os que ele tem agora. Aí ele ganharia apoio, mesmo da bancada da oposição, para poder reeleger. Então, poderia vir por uma moeda de troca, e caso não venha, aí a pressão popular. E isso a gente já está se mobilizando e mobilizando bem. Graças a Deus, nesses 5 meses de canal de YouTube, já foram mais de 25 milhões de visualizações, 315 mil inscritos, mas que são ativos. Quando a gente fala, vamos pressionar determinado parlamentar, eles fazem. Então, a gente está ganhando realmente, a gente está unindo o povo em prol de uma causa. Então, eu vejo que tem tudo para dar certo essa PEC da pauta popular, porque realmente o povo está difundindo esse posicionamento, essa vontade de mudar o Brasil. E essa PEC ela é tão importante que ela não se limita a pequenas pautas importantíssimas para o Brasil, como, por exemplo, o fim do foro privilegiado. Sim, eu estou pensando em várias aqui, fim do foro privilegiado, a prisão em segunda instância, que Exato. Também está muito enrolada. O fim do foro privilegiado foi aprovado no Senado, foi para a Câmara, foi aprovado na Comissão Especial da Câmara e está 2 anos parado na gaveta do Rodrigo Maia, 2 anos parado o projeto. E aí tem o fim da prisão em segunda, tem a garantia da prisão em segunda instância. No Senado tem os pedidos de impeachment dos ministros do STF, tem uma série de pautas que interessam a população e que ficam lá em banho-maria, né? Ficam esquecidas lá, ninguém pode fazer nada porque o presidente não quer colocar em votação. Exatamente. Além de tudo, isso cria um aso para o toma lá da cá. Esse toma lá da cá tão debatido cria um campo fértil para que isso aconteça. Por exemplo, temos uma pauta importante para o povo. A única pessoa que pode definir ou não, Maia e Alcolumbre. Então, digamos, por exemplo, uma pauta bancária. Queremos colocar em votação. Um exemplo é a PL 1166, que limita o cheque de juros e cartão de crédito. Rodrigo Maia, não querendo colocar, basta que o sistema financeiro tenha em mãos que não vira lei. Hoje eu até brinco e falo muito que Maia e Alcolumbre têm muito mais poder do que o presidente da República. Para você entender, o poder legislativo hoje e com muito menos voto, né? Isso que é doído para o eleitor, porque para ser presidente precisa de muito mais voto, para ser deputado e senador, não. Exatamente. O poder legislativo tem a função originária de criar leis. A função do presidente originária é de executar. Mas ele também tem alguns mecanismos normativos que ele pode tentar fazer uma lei. Um deles, por exemplo, é a medida provisória. A gente acabou de conseguir uma medida provisória do Bolsonaro agora, na pressão popular. Através do canal, a gente conseguiu uma medida provisória para os aposentados, pensionistas e servidores, que é a margem dos consignados. Mas, entenda, mesmo que o presidente queira fazer um bom projeto de lei, isso vai ser submetido novamente à Câmara e ao Senado. Então, mesmo que porque tem acontecido demais, não só na pandemia, ano passado também, né? Desculpe te cortar, mas só para relembrar outro poder que cabe a Rodrigo Maia e Alcolumbre, ao presidente da Câmara e do Senado, tem acontecido muito de não colocarem em votação a medida provisória, como ela tem um prazo para entrar em vigor, ela precisa ser votada, para entrar em vigor em definitivo, ela precisa ser votada, a medida provisória caduca. A gente viu acontecer isso com a carteira do estudante digital, com várias outras questões importantes, né? Porque eles não colocaram em votação também.
Exatamente, Cristina. Então, ele tem esse poder não só de escolher o que torna lei, mas também de neutralizar o que vem do presidente da República. Então, se você analisar a Constituição no desenho que ela é feita, ela é muito falha. Ela é muito falha. Ela deixa o campo totalmente aberto para que o presidente fique neutralizado e os presidentes da casa, da Câmara ou do Senado tenham um poder de barganha muito grande. Hoje a gente vê muito questionamento do presidente se submetendo ao Centrão, do presidente chegando a aliar-se ao Centrão, devido àquele argumento de que não faça a velha política. No sistema constitucional atual, é impossível, eu digo impossível, fazer uma gestão sem se ligar à velha política, porque a Constituição garante a velha política. E eu, como cidadão... A Constituição foi desenhada para isso, né? Para eles se perpetuarem no poder. Exatamente. E eu, na condição de cidadão, eu vi, peraí, eu posso fazer diferente mesmo sem estar lá dentro. Eu costumo brincar muito no canal que o processo legislativo é igualzinho o processo na justiça, o processo judicial. Então, eu já tenho 10 anos de carreira lutando por processos judiciais. O processo legislativo que cria leis é igual. E eu tenho juízes, 513 na Câmara, 81 no Senado. Só que esse processo sempre correu revelia, ou seja, o povo nunca fiscalizou, nunca teve um advogado para mostrar, peraí, esse juiz está errado, essa parte está errada, vamos começar a analisar? E essa foi a mensagem do meu canal, de certa forma. E eu comecei a fazer, e é por isso que o canal cresceu tanto, porque eu realmente comecei a mostrar as falhas. Tanto é que em 4 meses de canal, a gente conseguiu votar uma lei muito improvável, que é a lei PL 1328 no Senado. A gente conseguiu, em conjunto com o Álvaro Dias, a 1166, a gente teve a pressão popular do nosso lado também. Só que chegamos no Senado, na Câmara, nós nos esbarramos com um entrave ali que se chama Rodrigo Maia. E a nossa luta continua. Tanto é que, para pular o Rodrigo Maia, a gente chegou até o presidente e conseguiu uma medida provisória. Veio. Agora a gente volta para a Câmara. Então, a gente tem que trabalhar, a gente tem que usar estratégia para a gente poder mudar o sistema. A gente tem que começar a entender ele de forma real, como ele funciona. E não só... E essa PEC, doutor, a PEC da pauta popular, ela tem apoio de outros senadores e é interessante porque o senhor está conseguindo dialogar com senadores de vertentes ideológicas antagônicas, né? O senhor citou agora há pouco o senador Paulo Paim, num outro projeto, claro, mas tem senadores de partidos diferentes, inclusive de alas diferentes, que estão apoiando, né? Exatamente, exatamente. É engraçado quando você começa a entender como que realmente o sistema funciona. E hoje eu posso dizer com certa propriedade, aquela narrativa extrema de direita e esquerda, ela pode funcionar no seu campo ideológico, mas no campo prático, para fazer uma lei, ela não existe. Afinal, foi colocada em votação. Se ela é boa, tem 513 deputados e 81 senadores que tem que votar. Então, hoje eu já não divido mais em direita e esquerda, bom ou ruim. Eu brinquei no meu canal um dia, porque eu sempre falo que eu sou apolítico e apartidário. Eu brinquei um dia, eu coloquei uma lei muito importante sobre a Maria da Penha, onde foi sancionada pelo Bolsonaro, e chamei atenção, porque a direita está muito em alta, né? Falei, e aí, o que vocês acham dessa lei? É muito boa, não é? Não é boa? Ótimo. Então agora vamos fazer o seguinte, você que é de direita, xingue a Maria do Rosário, porque a lei quem propôs foi ela. E você que é de esquerda, xingue o Bolsonaro que sancionou, porque quem sancionou e deu validade foi ele. Então eu estou provando para você que não existe direita e esquerda, existe certo ou errado. Direita e esquerda existe no campo ideológico, no campo legislativo ela não deve existir. Mas te fiz essa pergunta para a gente encerrar a live com algum alento aí, se a gente pode ter alguma esperança, se vai ter apoio de senadores em número suficiente para ela ser aprovada, caso o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, faça a gentileza de colocar essa proposta de emenda constitucional em votação. Sim, sim. Então, hoje, fiquei incumbido de correr atrás de 27 senadores, que eu tenho que colher a assinatura deles. Graças a Deus, Simone Tebet, senador Paulo Paim, Álvaro Dias, e agora a gente está conversando com o Lazier Martins também para conseguir a assinatura dele, e Vanderlan Cardoso também, tá? Então a gente está aí, Marcos Duval.
Sim. E mais o Cajuru, que foi quem apresentou. E mais o Cajuru, quem foi apresentou. Então, a gente está confiante que a gente vai conseguir as 27 assinaturas. Quanto a colocar em votação, a mobilização popular vai ser imprescindível. Mas é uma luta que, se a gente conseguir, ela abre alas para outras. Exemplo, se a gente lutar, mobilizar e conseguir a prisão em segunda instância, a gente vai ter que lutar, mobilizar e conseguir de novo o fim do foro privilegiado. Se a gente conseguir lutar e unir forças em cima da PEC da pauta popular, a gente só vai ter essa luta, porque as outras vão ser mais fáceis. As outras já estão garantidas, né? Exatamente. Então, eu acho que o momento agora é da população se conscientizar e falar, opa, achamos a solução, vamos nos mobilizar em prol da pauta, da PEC da pauta popular, que as outras provisões interessantes para o Brasil estão garantidas. Então, acho que é um carro abre alas para um Brasil melhor. Doutor, ainda é bem recente, né? Acho que faz uns 10 dias que eu recebi um áudio seu. Exato. E aí comecei a tentar entrar em contato com o senhor para chamar para trazer informação aqui para os leitores, para os seguidores da Gazeta do Povo. E faz também poucos dias que foi apresentada como proposta de emenda constitucional pelo senador Cajuru, né? Exatamente, recente. Cerca de 15 dias que a gente começou essa mobilização, que surgiu a ideia. Então, ela é bem recente, ou seja, nós estamos no nascedouro ainda, mas já com uma força de gigante já, porque o povo está movimentando, está levantando a hashtag, está gostando, vários canais de direita já estão replicando, e é engraçado, porque assim, eu nunca tive pretensões de ganhar mídia algum dia, ou qualquer coisa desse sentido, mas é engraçado você ver outros canais do YouTube replicando, hoje eu aqui dando uma entrevista, por causa de uma coisa boa que você está fazendo, e a gente precisa de bons exemplos. Então, eu fico honrado e feliz demais com isso. Sim, eu agradeço a participação aqui, as informações, já fica a dica aí para quem está acompanhando, curta, compartilhe se concorda com essa ideia, que todo o poder emana do povo e o povo tem direito de comandar também a pauta do Congresso para que não fiquem projetos de lei de interesse da população parados na mesa da Câmara ou do Senado. Doutor Sandro Lúcio, muito obrigada. Espero acompanhar essa discussão e ver isso prosperar. Vamos fazer esforço na divulgação aqui agora. Eu que agradeço, Cristina. Parabenizo pelo programa, tá? É excepcional, de uma delicadeza e contundência gigante. Realmente vale a pena. Muito obrigado. Que tal essa ideia, hein? Deixe sua opinião aí nos comentários. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e ajude a divulgar. E também cobre dos deputados, dos senadores do seu estado uma posição em relação a essa proposta. Se você não é nosso assinante, te convido a direcionar o celular para esse código que aparece aí na tela, porque ali tem uma promoção. Sendo nosso assinante, você tem acesso a colunas exclusivas minhas e de outros colunistas. Te espero lá na Gazeta.